Olá, pessoal. Conforme nós conversamos nas aulas presenciais, vocês teriam então aí algumas atividades para serem resolvidas. é, e por meio dessa plataforma Moodle aqui, então, estou compartilhando alguns conteúdos, as listas para vocês e também algum material auxiliar, como esse vídeo aqui, para que ajude vocês aí na compreensão do conteúdo para a resolução dos exercícios. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre matriz de acessibilidade. Então, eu vou falar de duas maneiras de nós encontrarmos uma matriz de acessibilidade. E antes de eu falar dessas duas maneiras para encontrarmos a matriz de acessibilidade, eu quero mostrar para vocês, então, o último slide dessa apresentação, onde nós temos uma matriz de acessibilidade aqui, que é essa matriz R, e o grafo da qual ela corresponde. Então, para explicar para vocês o significado mesmo de uma matriz de acessibilidade. Então, o que significa os elementos 1 e o elemento 0 e os elementos zeros numa matriz de acessibilidade? Significa que existe, pelo menos, quando o elemento 1, ele significa que existe pelo menos um caminho de comprimento que seja menor ou igual ao número de nós do grafo. No caso desse grafo, 5. Então, esse 1 significa que existe um caminho, pelo menos um caminho, que tenha um comprimento menor ou igual a 5 entre o nó 1 e o nó 1. Lembrando que esse valor 1 aqui, onde eu estou passando o mouse, ele corresponde ao elemento A11 da matriz, ou seja, a relação de 1 do nó 1 com o nó 1. Então, eu vejo aqui, do 1 para o 1, lembrando que esse grafo é um grafo direcionado, eu só tenho os caminhos, né, na direção de cada um dos arcos. Então, aqui eu tenho um caminho, por exemplo, que sai do 1, passa pelo 2, vem pelo 3, volta para o 1. Então, é um caminho de comprimento 3. Então, existe um caminho de comprimento menor ou igual a 5, que é o número de nós desse grafo, né? É por isso que aqui o meu valor é 1. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, aleatório. Eu tenho aqui, então, o elemento dessa matriz seria o meu A33. Eu quero saber se existe um caminho de comprimento que seja menor ou igual a 5, né? Que saia do 3 e volte para o 3. É o mesmo caso. Eu saio do 3, vou para o 1, vou para o 2, volto para o 3. Então, existe esse caminho de comprimento 3. E 3 é um valor menor ou igual a 5. Então, é por isso que o meu A33 aqui tem o valor 1. Por que aqui é 0? Porque o meu elemento, lembrando que esse é o meu elemento A15. Então, pensando no elemento 1, no nó 1 e no nó 5, existe algum caminho de comprimento menor ou igual a 5 que saia do 1 e vai para o 5? Não. Eu tenho o único caminho que sai do 1 é com esse arco de incidência do 1 ao 2, e aqui eu posso ir para o 3, do 3 para o 4 ou do 3 para o 1. Então, não tem como eu sair do nó 1 e chegar no nó 5. Por isso que o meu elemento A15 dessa matriz é 0. E assim se dá a minha matriz de acessibilidade. Porém, existem técnicas para que a gente encontre essa matriz, né? Não dá para a gente fazer assim, testando, olhando para o gráfico e testando os caminhos assim, dessa forma intuitiva e contando assim mesmo
no braço, né? Vamos dizer assim. Então, existem duas técnicas que nos ajudam a encontrar essa matriz de acessibilidade, que são as técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Como eu disse, eu iniciei pelo último slide, né? E aí eu venho para esse slide aqui para falar para vocês da matriz de acessibilidade. Uma maneira de nós encontrarmos é através das matrizes, né? Das operações booleanas. Então, no slide anterior, se você observou, lá eu estou explicando, então, sobre essas relações booleanas e aqui eu retomo nesse slide algumas coisas importantes para nos auxiliar. Então, o que significa? Eu tenho aqui uma multiplicação booleana, ela é dada por esse elemento, por esse símbolo aqui, ela significa o E. E uma adição booleana tem esse símbolo aqui e que significa ou, tá bom? Então, só para retomar aqui rapidinho, na multiplicação booleana dos elementos dessa primeira coluna com o da segunda coluna, o que eu considero? A multiplicação, ela considera o mínimo, né? O mínimo, o menor valor entre os elementos considerados. Então, entre 1 e 1, o menor valor é 1. Entre 1 e 0, o menor valor é 0. Entre 0 e 1, o menor valor é 0. Entre 0 e 0, o menor valor é 0. E na adição, eu considero o máximo. Então, o maior valor. Entre 1 e 1, o maior valor é 1. Entre 1 e 0, o maior valor é 1. Entre 0 e 1, o maior valor é 1. E entre 0 e 0, o maior valor é 0. Então, aqui eu tenho uma adição booleana e aqui uma multiplicação booleana. Existem algumas dicas, assim, né, que são informais, né, mas que dão certo. A gente pode pensar o seguinte, como nós estamos trabalhando somente com 1 e 0, a multiplicação booleana, ela acaba sendo o resultado da multiplicação mesmo entre 1 e 0. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0. E a adição booleana, nós trocaríamos toda vez que o resultado for maior que 1, nós trocamos por 1. E o restante é o resultado da adição mesmo. Por exemplo, 1 mais 1, 2. Então, eu coloco 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Bom, isso só foi para refrescar um pouco a memória sobre multiplicação e adição booleana. E aí, a matriz de acessibilidade, ela então, é constituída como? A minha primeira matriz, essa matriz A, é a minha matriz de adjacência. Então, como nós já vimos, a matriz de adjacência, só que no caso aqui do grafo direcionado, né? E a minha matriz A2, então, seria essa matriz ao quadrado, A vezes A. E aí eu teria A ao cubo, a quarta, a quinta e assim por diante, até a elevada à enésima potência, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu grafo, que é o mesmo grafo ali que eu mostrei no início do vídeo, e essa é a minha matriz de adjacência. Só para refrescar um pouco aqui a memória, né? A minha matriz de adjacência é o elemento A1, 1, eu observo a incidência, então, de 1 para 1. Então, eu tenho o meu vizinho, né? Que seria a minha correspondência vizinha aqui, né? De 1 para 1. Eu tenho alguma correspondência? Não. Não tenho nenhum laço aqui. Então, é 0. De 1 para 2, eu tenho? Tenho. Aqui, do 1 ou para o 2. Então, é 1. De 1 para 3, eu tenho? Não, porque eu teria aqui com um caminho de comprimento 2. Mas a minha matriz de adjacência não considera comprimento maior do que 1. Então, eu só estou olhando aqueles que têm uma correspondência direta, que são os vizinhos. E do 1 para o 3, eu não tenho uma correspondência aqui direta, que saia do 1 e vai para o 3. Então, assim, nós encontramos a matriz de adjacência. E aí, a minha matriz
A2, A ao quadrado, é a multiplicação dessa matriz por ela mesma. E aí, nós vamos seguir toda a estrutura de multiplicação de matrizes que nós vimos no início do semestre, mas lembrando que onde é multiplicação, é a multiplicação booleana, onde é adição booleana. E o que significa, então, o 0 e 1 aqui na matriz A ao quadrado? Significa, por exemplo, que vou pegar aqui o elemento A1, 3. Significa que o elemento 1 e 3, existe um caminho entre 1 e 3 de comprimento 2, porque eu estou vendo da matriz A2 aqui. Então, entre 1 e 3 existe um caminho de comprimento 2, do 1 ao 2, do 2 ao 3. Então, é um comprimento 2. Como existe, então é 1. Onde está 0 é porque não existe um caminho de comprimento 2. Aí, a matriz A3. A3, eu vou multiplicar a A2 pela A. E eu vou encontrar a A3. Então, a matriz A vezes a matriz A ao quadrado vai ser igual a matriz A ao cubo. E o que isso significa? Por exemplo, o meu elemento A11. Existe um caminho que inicia no 1, termina no 1, que tem comprimento 3, porque aqui eu estou trabalhando com A ao cubo. Então, esse caminho existe mesmo, ó, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 1. Então, eu tenho um caminho de comprimento 3. Como existe, é 1. E assim acontece em toda a matriz. De forma análoga, eu acho A4 e A5. Por que até A5? Porque eu tenho 5 nós nesse grafo aqui. E então, o que seria o meu... o que seria o meu R? A minha matriz de acessibilidade, que é aquela matriz que eu mostrei lá no início para vocês, né? E ela é encontrada a partir da soma de todas essas matrizes. A mais A elevado ao quadrado, mais A ao cubo, mais A à quarta, mais A à quinta. Lembrando que é uma adição booleana. Então, elemento por elemento, mais uma adição booleana. 0 mais 0, por exemplo, o elemento A11 de cada uma delas. 0 mais 1, mais 0, mais 0. É igual a 1. É a minha adição booleana, aquela que eu considero o valor máximo, né? Entre 0 e 1, o máximo é 1. Então, assim eu encontro a minha matriz de acessibilidade, a minha matriz R. Agora, eu vou gravar um outro vídeo para explicar para vocês, então, a segunda técnica, né? Uma outra técnica para a gente encontrar essa matriz de acessibilidade, que é a matriz R, que vai ser a partir do algoritmo de Warshall.